Shalom, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje já são 7 de abril de 2020, no calendário judaico é dia 13 do mês Nissan, o mês da Páscoa, do livramento, o mês da transformação, do novo começo, o mês da bênção, no ano 5780. E falando em Páscoa, falando hoje no calendário judaico, que é orientado pela lua e não pelo sol como o romano, vamos ter a superlua, que vai ser diferente de todas as outras. Ela vai estar com 7% do seu tamanho maior, 15% brilhando mais, e uma novidade, ela vai ser rosa. Eu tô um pouco rosa. Peguei sol hoje. Então, queridos, falando sobre o calendário judaico e esse número 7 do calendário romano e o número 13, eu quero dizer o seguinte: o 7 ele representa Deus, é o número de Deus, certo? Na numerologia bíblica. E o 13, ele representa a rebelião, a apostasia, a corrupção. E eu tenho falado aqui nessas lives que vocês têm acompanhado, eu tenho profetizado a extinção do Partido dos Trabalhadores, o PT, que o DNA deste partido é o 13, é maldito, é rebelde, é contra tudo que é correto da parte de Deus. Eles são contra, né? E na própria palavra corrupto, é um partido corrupto, tem o PT lá. Então assim, tá tão explícito, não precisa nem interpretar, né, profeticamente. É um partido corrupto que tem que ser extinguido para nunca mais aparecer nesse Brasil, com todos os seus espíritos malignos que o acompanham, né, desde a sua criação. É um partido junto com outros partidos que são corruptos, vão ser extinguidos em breve. Mas esse do PT vai ser o primeiro, e junto com ele muitos outros, por causa da ação do Espírito Santo através da igreja brasileira e o propósito de Deus no Brasil, em fazer um novo Brasil, em construirmos uma nova nação próspera, justa, mais justa e feliz. Então Deus vai nos abençoar muito, porque nós já temos tudo que nós precisamos para ser uma grande nação, como o nosso presidente tem falado. Mas eu queria, antes de profetizar aqui, que nós vamos ter 2 abacaxi essa semana para descascar com o Jair Bolsonaro. Um deles ele já assinou ontem, Deus me revelou que ele já assinou a carta de demissão do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, porque há uma discordância e ele está mais pendendo para o lado dos esquerdistas, da extrema esquerda, que é comunista, que é contrária ao governo dele, e principalmente pelo uso da hidroxicloroquina, que é a solução para as pessoas contaminadas, doentes com esse coronavírus. E ele tem discordado do uso dela no início do tratamento, enquanto outros países, 30 outros países, têm usado e 100% de resultado positivo em 48 horas, o vírus é eliminado, e ele aqui não, está resistindo. Então, por causa disso, Deus está tirando ele até sábado, dia 13. Oh my God. God is wonderful. It's amazing. 13, dia sábado agora, na Páscoa, né? Antes do domingo de Páscoa, eu profetizo que o Luiz Henrique Mandetta esteja fora do governo Bolsonaro e eu profetizo que entre o Osmar Terra, que já foi ministro, né, secretário,
e que é um médico infectologista. E o Mandetta não é, ele é um médico, parece ortopedista. Então o Osmar Terra está alinhado com o governo Bolsonaro, ele ama o Bolsonaro, ele ama a nossa pátria e ele está disposto a nos servir. Então o Bolsonaro só precisa descascar esse abacaxi que já está maduro. Lá na Câmara e no Senado e no STF. Está todo mundo alinhado com o Mandetta, mas já era. Já está assinado lá, Deus me mostrou. O Jair já assinou no dia 6, agora ontem. Pro melhor de Deus pro Brasil, tá bom? Amém? Daqui a pouco a gente volta. Mas vamos dar uma palavra aqui de encorajamento aos servos de Deus, aos profetas. Então eu já li aqui, né? O que Deus falou. Ele manda os profetas de Deus, o servo de Deus, abrir a boca, que ele vai encher, né? Mas tem uma outra passagem aqui que eu quero mencionar com a palavra, que diz assim: porque todos podereis profetizar. Tá vendo? Deus está encorajando aos servos dele a profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Meus queridos, tem um amigo, parceiro de oração, ele é um apóstolo, um grande ganhador de alma, o nome dele ele é um ex-padre, o nome dele é Nivaldo Lisboa Soares. E toda vez que eu estou profetizando, eu estou rindo. Eu vou ser chamado, não que nem Jeremias, profeta chorão, vou ser chamado do profeta sorridente. Porque a presença de Deus me traz tanta alegria, tanto conforto, tanta segurança, que eu não tenho medo do homem, eu não tenho medo de profetizar. Eu não tenho medo de fazer aquilo que agrada a Deus, porque Deus é meu defensor, Deus é o meu protetor. Então, eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo ao próximo. Fui aquele jovem rico que deu todos os seus bens imóveis, carro, moto, larguei a faculdade, larguei o emprego para servir ao Senhor e tirar 6.500 crianças das ruas de Belo Horizonte, relocá-las à família deles, e com uma equipe maravilhosa a gente fez um trabalho de prevenção e sabe, em vários projetos, em vários países, na África, na América do Sul. Então eu estou aqui falando por amor a você que está me ouvindo e te encorajando a dar o seu melhor para Deus. Muitos querem ser Davi, Moisés, mas não querem pagar o preço da renúncia, o preço da santidade, o preço da obediência a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele aprendeu obediência em Hebreus 5:8 pelas coisas que ele sofreu, né? É verdade? A palavra não diz isso? Então, o que você está esperando, cara, para abrir mão, para renunciar, Aí você vai ver os milagres. Começa a obedecer a Deus naquilo que ele está falando para você, e abre a tua boca e profetiza, pratica aquilo que você sabe que é certo, você vai ver as coisas começar a acontecer e os frutos virão. Os abacaxi também. Os abacaxi também para você descascar, que nem Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, nessa semana da Páscoa, ele tem 2... Irmão Jair, nosso presidente querido, descasca esse aqui logo. Bota lá o Osmar Terra no lugar do Mandetta. E esse outro aqui, nós temos profetizado também, é que Deus vai te dar a coragem, a sabedoria, o favor dele e a graça de Deus e o apoio da população para verticalizar esse isolamento de uma forma sábia, onde os brasileiros vão sair com máscaras, vão fazer o isolamento social, vão cuidar dos mais idosos, dos vulneráveis, né? Dos dependentes, vão cuidar de todos, mas nós vamos ser que nem a Suécia. A Suécia não fez o lockdown, não botou quarentena. E tá bem, o Japão também, e Israel também. Então, nós não podemos parar a economia e deixar os pobres, mais de 45 milhões de brasileiros que são pobres e alguns na miséria, passarem fome ou ficar dependendo do Estado, do governo, que nem o Chaves fez lá com a Venezuela, né? Foi o primeiro passo, aliás, segundo, desarmou a população, depois fez a população
perderam o ânimo para o trabalho e tudo mais, que eles não precisavam mais, porque iriam ganhar a cesta básica todo mês e tudo, e muitos perderam o emprego, deixaram tudo, e foi caindo todo mundo naquela depressão e tudo, e olha lá, é o que o comunismo fala, olha, deixa eles passar fome, porque qualquer punhado de arroz que você der para eles, qualquer comida que você der para eles, eles vão te agradecer. Mas nós não vamos depender do Estado, não. Nós somos trabalhadores, desde criança, desde a adolescência. Nós somos independentes e nós vamos prosperar este país. Nós vamos lançar mão dos nossos direitos, das nossas riquezas. Ninguém vai comprar este Brasil, não. Vai comprar do Brasil. Comprar o Brasil, não. O Trump já barrou lá. Né? Eu já falei na outra live. O Trump já barrou a China de comprar uma empresa americana lá. E a Merkel da Alemanha também já barrou. Agora aí o Bolsonaro vai ter que barrar. Compra de fazendas produtivas de grãos, né? Já venderam as redes elétricas, né? Ferrovias, mas vai parar. Nós vamos resgatar tudo isso. A prosperidade que Deus está trazendo ao Brasil, meus queridos, é muito grande. Ele vai usar vai usar você. Ele vai trazer recursos, vai trazer doações, vai trazer investidores, vai prosperar nós brasileiros para que a gente possa abençoar a igreja brasileira para o envio de missionários para as nações. Oh glória, oh maravilha! E também Deus vai nos prosperar para a gente ser bênção para aqueles que precisam, tanto dentro do Brasil como lá fora. E nós vamos arrancar daqui de vez, junto com essa petezada, com esses corruptos, nós vamos arrancar de vez do Brasil esse espírito de miséria, de corrupção, porque não dá mais, não aguentamos mais tanta corrupção, tanta maldade. Então, meus queridos, eu não vou estender mais, mas eu queria compartilhar com vocês algo muito importante que Deus me mostrou na palavra, sobre o número 13, tá? Eu vou pegar umas anotações que eu fiz aqui, e diz o seguinte: a primeira vez que o número 13 aparece na palavra, ele está, uma benção essa menina cantando aí, Elihan. É lindo, é maravilhoso, é muito ungido. A primeira vez que Deus, que vemos na palavra o número 13, está em Gênesis capítulo 14, desculpa, Gênesis capítulo 14, verso 4. Ele mostra a primeira referência no número 13, foi uma rebelião que aconteceu, né? E aí, também na vida de Ismael, ele foi circuncidado com 13 anos e ele não gostou não, ele se rebelou. Ismael é filho de Abraão, aquele jeitinho que a Sara deu para Abraão, né, gerar um filho e tal, e Deus reprovou, mas acabou abençoando, porque ele tinha um compromisso com a palavra dele, a bênção dele sobre Abraão. Né? Mas gerou aí os árabes e um problema para os judeus, para o mundo, né? Eles são contra tudo e contra todos, até entre eles mesmos. E agora eu quero profetizar aqui, mas antes eu quero falar uma coisa. Lembra a palavra de Deus para Josué, quando ele estava para conquistar a terra prometida? A primeira cidade que ele tinha que conquistar, Josué, Caleb e todos os hebreus, era Jericó. E tinha uma muralha, uma fortificação, talvez a cidade mais fortificada que tinha, né? A muralha era tão larga que construíam até casas lá em cima, lembra do espia lá e tudo? Pois é, acontece que a instrução de Deus era botar os levitas na frente, os 7 sacerdotes na frente, e dar por 6 dias uma volta, cada dia dos 6 dias uma volta, e no 7º dia, ó o 7 aí, o 6 e o 7. 6 mais 7, 13. Olha aí. Hoje é 7. E 13 no calendário judaico. Então, eles deram no último dia 7 voltas. No 7º dia deram 7 voltas. Total foram 13 voltas. E fizeram o que Deus mandou. E gritaram, né? Tocaram o chofar, né? As trombetas. E aí o que aconteceu? Deus provocou um terremoto. As muralhas caíram. E nós temos que fazer isso, meus queridos. Nós temos que obedecer o que Deus está falando, os comandos de Deus, e profetizar.
né? Que nem tocar o chofar. Profetizar. Porque profetizando, as muralhas, as barreiras, os empecilhos de Satanás vão cair na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, entendeu? No seu país, na sua nação e em outras nações, mas nós temos que profetizar. Então profetize. Outra coisa que eu queria lembrar aqui é que Amã, ele montou uma forca. A gente tem que rir. Deus é tremendo. Ele ri da cara do diabo. O diabo é um perdedor. Ele levanta para cair, que nem o meu amigo e conserve pastor Márcio Baladão fala. O diabo ele levanta para cair. E Amã preparou uma forca para Mardoqueu e também um decreto do rei, que ele fez o rei assinar, manipulou lá, para matar todos os judeus. E sabe qual dia que é? Dia 13. É o dia da maldição. 13, eu não sou supersticioso não, mas 13 é o dia de rebelião, de apostasia, de corrupção. Então, tem um partido aí que é 13 e vai ser extinto. Porque Deus não quer isso mais nesse país. Deus é contra a corrupção, o suborno. Deus odeia o suborno, odeia a corrupção. E é isso que atrasou a nossa nação até hoje prosperar em todos os aspectos e sermos uma bênção para as nações. Mas agora Deus está trazendo um novo, né? A borboleta que apareceu na minha mão outro dia é a transformação de Deus. É o novo, é o mês de Nissan, este mês que nós estamos no calendário judaico. É o mês do livramento que o povo saiu do Egito depois daquelas 10 pragas. E a última foi a morte dos primogênitos. Oh, glória! Estão me acompanhando? Outra coisa que eu queria dar uma ênfase aqui, tem inúmeras passagens que falam sobre o 13, relacionando as coisas ruins, e o 7, a perfeição, a plenitude, e múltiplos de 7, múltiplos de 13, também é relacionada ao 13 e ao 7. Agora, os inimigos de Deus citados na Bíblia, com a palavra que Jesus proferiu, ai de vós, é 13. Lembram? Em Mateus, por exemplo, capítulo 23, Jesus fala várias vezes, quando não é 13, é 13 vezes 37, são múltiplos. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então o ai é 13. Ai daqueles que estão afrontando o ungido do Senhor e o governo dele, Jair Messias Bolsonaro, escolhido por Deus. Ai daqueles que tocarem nos ungidos do Senhor ou maltratar os seus profetas. Ai deles, ai, ai, ai. Vai sofrer, vai doer. E muitos podem até perder a vida, tá? Então o 13 simboliza a maldade e o pecado, né? E eu queria dizer o seguinte, o 7, vamos falar do 7 agora, que eu já falei, né? É o número da perfeição da plenitude no hebraico, no Velho Testamento e no grego. São as únicas duas línguas na face da terra que totalmente, né? Cada letra simboliza um número. Então eu estou começando a arranhar a casca do ovo agora. Ai, se alguém, uma judia aí como essa que está cantando aí, me ensinasse um pouquinho sobre numerologia na Bíblia. Eu imagino, é tão profundo, é tão profundo. E olha, na música também, olha ela cantando aí. Isso aqui é a salvação. Deus está trazendo salvação. Não é lindo, gente? Desculpa. Então, a salvação de Deus, até na música. Nós temos o quê? A música tem 7 notas, gente. A perfeição de Deus até na música. A Páscoa é o princípio divino pela expiação do sangue. Desculpem aí os batalhadores que fazem ovo de Páscoa para vender na Páscoa, que é a maior venda de ovos de Páscoa de chocolate. Deus mandou esse coronavírus aí, permitiu esse mal para consertar muita coisa, para alinhar a igreja brasileira com os verdadeiros valores e princípios. Páscoa não é coelhinho, não é ovo de Páscoa. Páscoa é livramento de Deus. Livramento de Deus é liberdade de adorar o Senhor e servir ao Senhor
e servi-lo. E por isso Deus colocou você dentro de casa para você repensar as coisas, introspectivamente, você analisar o que você está fazendo com a sua família, com o seu tempo, as suas prioridades. E Deus está te trazendo para o que Ele quer mexer nisso aí. Ele quer realinhar as coisas, Ele quer transformar. É igual um mandruvazinho, todo egoísta, só pensa nele, quer viver a vida só para ele, comendo, grudado aqui no chão, aqui, apegado, né? Lá sobe o pé de couve lá e vai na folhinha e come, faz um estrago feio. Ele é egoísta. É a nossa vida antes de Jesus Cristo, antes de Yeshua HaMashiach, antes de nascer de novo. A gente vivia sem propósito e egoisticamente só para nós mesmos e para os prazeres da carne. Aí Deus vem e enrola a gente todo. Igual faz um casulo lá no mandruvado da largatinha, enrola a gente. E ele está enrolando muita gente dentro de casa agora. Muita gente. Tirou você de tudo aquilo que você estava ocupado, distraído no trabalho, nos estudos e atividades variadas. Para você ficar dentro de casa e repensar a sua vida, repensar o que você está fazendo no seu tempo e dar valor na família, dar valor em Deus. Muita gente está apelando para Deus para ser curado, né? Está com medo da morte. Ótimo! Mas aí Deus te transforma numa borboleta. Você nasce de novo em Cristo Jesus, você é perdoado, você recebe o perdão de Deus, você se arrepende dos seus pecados. Aí você ganha nova vida e vida eterna. É como você que era apegado às coisas terrenas, comia lá folhinha de couve e tudo, abacaxi não, da couve. E aí você, no mesmo ambiente, tudo à sua volta igual, você vê tudo diferente. Porque o seu escopo de influência, Deus te eleva, te dá asas, e você sobe, você vê tudo, a horta inteira que você estava nela, que você não via. E você vê as coisas belas, porque Cristo habita no seu coração agora, e Ele te ama, e Ele te dá amor para perdoar as pessoas, Ele te dá amor para apreciar a criação, as coisas belas da vida. E aí tudo muda. É igual quando você está apaixonado por alguém. Oh Deus! As estrelas brilham mais, os pássaros cantam maravilhosamente para todo lado, você vê pássaro cantando até no meio do trânsito. Ai, aqui em casa tem até sabiá aqui na janela aqui. Então quando você está apaixonado por Deus, por Jesus, você começa a ver tudo de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais detalhista, e você começa a ver as flores. Não é só coisa feia na terra e sujo, não. Você começa a ver as flores, você começa a ver o céu, porque você tem asas, Deus te dá asas. Pegou aí? Então eu queria terminar essa passagem, essa live, dizendo o seguinte para você: profetize. Use a sua boca e o dom que Deus te deu, profetize. Não importa se vão te criticar a forma que você profetiza, se você dá volta, se você grita, se você fala baixinho, se você talvez fala só com as mãos, se você não tem voz. Profetize, que Deus vai usar a sua voz principalmente, e Ele vai realizar grandes coisas. Então, eu quero profetizar agora que o segundo abacaxi, esse primeiro já está, Deus já me mostrou que já está lá a demissão dele, né? Até sábado eu profetizo que ele saia de lá e o Osmar Terra entre no lugar dele, né? Ministro da Saúde. Jair Bolsonaro, Deus vai te dar graça, favor, apoio, sabedoria para fazer esse decreto que vai salvar 45 milhões de brasileiros de forma digna, com permissão para trabalhar, para batalhar, para ganhar o pão. E como Paulo Guedes disse, o ministro da Economia, nós vamos sair melhor dessa crise. E nessa crise nós vamos gerar empregos. E eu já falo mais, que Deus me use para trazer recursos para o Brasil. Não
para mim, não estou preocupado para mim, que use os meus contatos para trazer investidores para cá, e use você também para criar, para desenvolver patentes, criar coisas que vão receber prêmios Nobel na medicina, na ciência, na literatura, em várias áreas. Que Deus use nós brasileiros, a nossa criatividade, para a glória dele, para o nome dele ser exaltado na terra, e alegria nossa. Profeta do riso, sorridente. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Obrigado, Elihana. Suas músicas são demais. Eu não canso de ouvi-las. Você é uma bênção na minha vida. Um beijo no coração. E 3 para Yeshua. Vem logo, Senhor Jesus. Volte logo, Yeshua Hamashia. Maranata, Senhor. Um bom dia a todos. E olhem a lua hoje à noite, hein? Ela vai estar rosa. 7% maior, 15% mais brilhando. E não esqueça, 7 é Deus, é perfeição, é plenitude. E 13 é corrupção, é rebeldia, é apostasia. Sai fora. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom, meus queridos. Fiquem com Deus. Um abraço. E vamos descascar esses abacaxi essa semana com Jair Messias Bolsonaro. Glória a Deus. Um abraço a todos. Com Deus.